São 8 horas e mais 14 minutos. Aí, portanto, intervalo comercial, já estamos de volta com a candidata Eliana Aquino para continuarmos debatendo os nossos assuntos. Temos ainda mais 3 temas a serem tratados. Tem saúde, temos também esporte, turismo e juventude e ainda temos indústria e comércio. Candidata, tire mais um tema, por gentileza, para a gente dar continuidade à nossa conversa aqui no programa 93 Notícias. Qual é o próximo assunto? Indústria e comércio. Indústria e comércio. Há poucos instantes, a senhora falou aí da juventude, a senhora falou aí de educação, oportunidades para os nossos jovens. Quais são os incentivos, quais são as propostas, quais são os planos do seu governo para atrair indústrias, para melhorar o nosso comércio e, naturalmente, proporcionar uma geração de empregos, principalmente para os nossos jovens e também para as pessoas que já estão aí na terceira idade, que não tem mais oportunidades. Quais são as propostas da candidata, ou melhor, da sua coligação? Então, eu acho que o principal desafio mesmo é com a área econômica e é promover um novo ciclo virtuoso para o nosso Estado, né? E aí as propostas hoje que a coligação Belivaldo Chagas e Eliane está propondo é principalmente a implantação do complexo industrial portuário de Sergipe, sabe? A criação de distritos industriais na região da Barra dos Coqueiros, Santo Amaro e os municípios ao longo da BR-101. Nós precisamos fazer com que tenha apoio efetivo às micros e pequenas empresas responsáveis por 70% dos empregos do setor privado. Ou seja, nós precisamos realmente fazer com que essa área das pequenas indústrias, seja do comerciante, da agricultura familiar, do pequeno dono do mercadinho, que a gente fortaleça essas áreas para poder gerar emprego e renda. Nós sabemos que para atrair grandes empresas, nós precisamos dar incentivo. Nós sabemos, e aí vem mais uma vez que eu falo para você assim, quando a gente pensa no grande incentivo das empresas, a malha viária é super importante. E vender Sergipe comercialmente para as grandes empresas também é fundamental. E aí a gente precisa ter um planejamento muito forte dentro do nosso Estado, as políticas estruturantes de captação, sabe, dessas grandes indústrias, porque não adianta só a gente trazer uma empresa e depois ela não se consolidar, não ficar no nosso município. Nós queremos que venha, mas que também não traga funcionários de fora, como nós já vimos acontecer aqui, de chegar grandes empresas, mas trazer gente de Pernambuco, gente da Bahia. Não, nós queremos dar incentivo fiscal a essas empresas, mas que façam com que a geração de emprego seja captada dentro dos nossos municípios. Ou seja, a mão de obra seja daqui mesmo, né? Dos nossos municípios, sabe? Seja mão de obra sergipana. Nós temos uma população que é extremamente inteligente e trabalhadora. E eu digo, Gilson, principalmente as mulheres, sabe? Nós temos uma população feminina no estado de Sergipe, que são mulheres muito aguerridas. Eu lembro quando Marcelo era governador e que nós estávamos abrindo, sabe, principalmente na área de construção civil, sabe, onde nós fazíamos qualificação profissional. E as empresas muitas vezes não queriam pegar a mão de obra feminina. E foi um desafio até que nós colocamos para a área de construção civil, para que nos dessem a oportunidade de colocarmos mulheres dentro da construção civil. E aí muitos deles muito receosos, muitas vezes não queriam, e porque não tinham nem o próprio alojamento para a mulher trocar de roupa, os canteiros de obra não tinham. E a gente começou a colocar as mulheres. Passaram-se mais ou menos, sei lá, acho que uns 8 meses depois, nós tivemos dos donos das construtoras chamando a gente, falando, olha, foi uma grande ideia vocês terem colocado as mulheres, porque a mulher, além dela fazer com muito mais cuidado, sabe, nós tivemos ganhos excelentes com a empregabilidade de mulheres. E aí é isso que nós queremos abrir a oportunidade de geração de renda, sabe, seja na agricultura familiar como na grande empresa. Mas isso nós precisamos fazer. E eu acredito muito, sabe, que nós teremos um novo ciclo do governo federal, sabe. Eu acredito muito que com tudo que Lula fez por esse país, que nós vamos resgatar,
sabe, toda a história, mesmo com tudo que estão fazendo contra ele. Com Lula hoje é um preso político, mas que ninguém vai calar a voz dele, ninguém vai calar os ensinamentos dele. Quando você me pergunta a mesma coisa, se vocês vão querer fazer um governo olhando para o que foi o governo de Marcelo Deda, é claro que nós precisamos pegar as boas experiências, sabe? E aí eu digo, tanto do governo federal da época da era Lula, como da gestão do governo do estado de Marcelo Deda. E agora está se abrindo um novo ciclo. Nós estamos aí, provavelmente, que não deixarão o presidente Lula ser o candidato, mas que nós estamos vindo com o presidente Haddad, sabe? Que é o vice, que até hoje está como vice-presidente de Lula, e que a partir de hoje provavelmente vai ser o candidato mesmo. E eu tenho certeza que na hora que nós estivermos aqui, no estado de Sergipe, Belivaldo e Eliane, sabe, e Haddad e Manuela, sabe, lá no governo federal, as nossas políticas serão muito integradas. E aí sim nós voltaremos a olhar para o nosso estado como um grande polo de desenvolvimento, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. É isso que eu acredito e é isso que eu quero para esse estado, sabe? Sergipe não é porque é o menor estado da federação, sabe, que tem que ser o patinho feio do Brasil. Não é, muito pelo contrário. Brasil, em termos de a localização dele, Sergipe, a localização dele é excelente. Nós temos o melhor público, sabe, de homens e mulheres fortes, aguerridas, trabalhadoras, inteligentes. E nós queremos colocar Sergipe no mapa para disputar com todos os estados brasileiros, sabe? Seja na área de indústria, seja na área do comércio, seja na área da nossa agricultura familiar. Nós queremos colocar Sergipe para disputar com todos os estados e ganhar espaço para a nossa população. Candidata, tem se falado muito nas indústrias, nos seus incentivos fiscais, e a gente percebe que a carga tributária tem provocado fechamento no comércio. Pequeno comerciante, prestadores de serviço, o que mudar para esta situação? Olha, esse é um grande problema que também afeta muito o nosso país, né? Nós queremos, na hora quando eu falo em ampliar a oferta de mão de obra, estimular a elevação de exportações, estimular a oferta de serviços, a gente se depara muito com essa grande carga tributária que o Brasil ainda tem. E aí, mais uma vez, entra o governo federal. Nós precisamos de uma reforma, né? Enquanto nós não tivermos realmente um governo federal que seja comprometido com a nossa população, mas que não pense simplesmente nas grandes empresas e no grande poder econômico do nosso país, mas que pense na reforma tributária, mas pensando realmente pensando nesses pequenos produtores, nesses pequenos comerciantes, sabe? Aí a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Nós precisamos realmente de um governo federal comprometido, sabe, em fazer as reformas para que possa diminuir a carga tributária de todos os estados. 8 horas e mais 23 minutos, 8h23. Eu estou aqui com pena da candidata. Eu tô muito frio. Só para descontrair. A candidata Eliana Aquino está morrendo de frio aqui no nosso estúdio. Não, os estúdios de rádio são todos congelados. E eu esqueço. Candidata, vamos ao próximo assunto. Restam 2 assuntos para a gente liberar a senhora desse sacrifício, desse gelo. Eliana, qual é o próximo assunto que vamos tratar no programa? Saúde. É uma questão muito complexa. A gente tem, principalmente, quem faz tratamento oncológico, quem depende da saúde pública, tem sofrido muito aqui nesse estado. A gente tem recebido diariamente as reclamações. A candidata, o seu plano de governo é a favor de construção de novos prédios ou tem que estruturar os já existentes? Olha, eu tenho defendido muito isso. Em primeiro lugar, eu preciso colocar para funcionar o que existe. Sabe, hoje nós temos realmente, desde a gestão do governador Marcelo Deda, nós tivemos uma grande ampliação na nossa rede de saúde no nosso estado. Seja nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, quanto nos hospitais. E hoje nós temos uma boa parte. E aí, fora os hospitais, que são os hospitais filantrópicos, que também muitos atuam em parceria com o governo do estado. Nós precisamos reestruturar essa rede. Nós precisamos fazer com que essa rede existente funcione melhor. A partir daí é que eu preciso pensar em criar
novas estruturas, mas primeiro nós precisamos colocar para funcionar o que já existe. Sabe? Nós temos uma deficiência aí hoje e um desaquecimento também de tudo que o governo Temer está fazendo, que é exatamente para desestruturar uma política que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma das políticas mais completas em termos de sistema. Nós precisamos fazer com que o SUS seja cada vez mais fortalecido para atingir a nossa população da forma como ela merece. E hoje o que nós estamos vendo no governo Temer é muito pelo contrário. É tentando fazer com que o SUS seja desestruturado e que cada vez mais eles querem dar entrada no nosso país para planos de saúde de baixa renda. Nós não queremos isso. Nós não queremos fazer com que o agricultor que está aqui trabalhando na sua terra, aqui em Itabaiana, com que ele pague para ele ter uma saúde básica, que ele tenha que pagar um plano de saúde. Nós queremos que o SUS cada vez mais seja fortalecido e que melhore para atender esse produtor rural, atender a essa criança, a essa idosa que precisa da saúde pública, que é responsabilidade e dever do Estado e dos municípios e do governo federal. Então, o que nós queremos? Fortalecer o SUS, fazer com que os nossos profissionais que estão dentro do SUS consigam cada vez mais ter condições de atender melhor a nossa população. Então, eu, Eliane e Belivaldo, nós queremos reestruturar toda essa rede existente para melhorar a saúde do nosso Estado. Candidata, muitos adversários têm batido na mesma tecla na questão do Hospital do Câncer de Sergipe. Verbas foram conseguidas por meio de emendas lá em Brasília, no Congresso Nacional. E era desde a época do saudoso Marcelo Deda que esse projeto existe. Infelizmente, a atual administração passou. Jackson Barreto está passando o Belivaldo e ninguém conseguiu dar continuidade. Praticamente hoje nós temos um elefante branco em Aracaju. O que fazer para termos o Hospital do Câncer em Sergipe? Então, o Hospital do Câncer, a gente precisa entender o seguinte: no momento, lá atrás, quando ele foi pensado, nós estávamos numa outra conjuntura nacional. Sabe? Nós tínhamos um país que estava em plena ascensão, nós tínhamos recursos chegando nos estados e isso, ao longo desses últimos anos, foi uma política completamente ao contrário do que nós tínhamos lá naquele momento. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender o que a nossa sociedade precisa. Hoje, uma parte do recurso foi viabilizado para o Hospital do Câncer. Na época, quando foi feito esse projeto, que se eu não me engano, o projeto, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é de mais ou menos 7 anos atrás, nós precisamos readequar esse projeto. Não adianta mais eu querer pensar naquele projeto que foi pensado lá atrás, até mesmo porque muitas coisas que estão no projeto do Hospital do Câncer já estão acontecendo. Vou te dar um exemplo. Alguns aparelhos, que estavam para serem montados e colocados no Hospital do Câncer já estão em funcionamento no USE. Nós tínhamos um andar inteiro que seria para fisioterapia no Hospital do Câncer. Só que nós agora a obra já está completa, já está pronto, quase pronto para botar em funcionamento, que é o Centro de Reabilitação, é o CER4, que é o Centro Especial de Reabilitação. Então, por exemplo, se eu teria que ter um andar inteiro no Hospital do Câncer, que seria para as pessoas para fazerem fisioterapia, né? Não vamos mais precisar, porque nós temos já o Centro de Reabilitação que está construído, já está pronto para funcionar na saída da cidade. Então a gente vai ter que readequar o projeto para fazer com que, para otimizar o recurso e fazer com que esse hospital ele trabalhe muito em funcionamento e integrado com as outras redes de saúde dos municípios. Então é hora da gente parar, e readequar o Hospital do Câncer para atender a necessidade real da nossa população e adequar ao momento nós estamos vivendo dentro do país. Eu quero muito que esse hospital saia, até mesmo porque esse hospital tem o nome de Marcelo. Eu sei o que é vivenciar a desconstrução do que essa doença faz no ser humano. É uma das piores doenças da face da Terra, e que ela não atinge
não é só o paciente, ela atinge toda a família. E é muito difícil lidar com ela, sabe? E quem tem essa doença já anda muitas vezes já vem com medo da morte, sabe? E aí os nossos gestores, quem cuida da saúde pública do nosso país, não pode minimizar isso. Não pode minimizar essa dor, porque na hora quando fala que não tem um remédio, não tem um aparelho funcionando, sabe? O medo que isso causa, porque as pessoas já se imaginam, se eu não tiver esse tratamento, eu vou morrer, sabe? E nós queremos sim que essas pessoas sejam atendidas com muita dignidade, porque elas já sofrem demais no tratamento, sabe? E se depender de mim, Eliane, se depender de Belivaldo também, esse hospital vai sair e vai ser um exemplo para todo o Brasil. Vamos ao último assunto. Tenho certeza que a senhora já falou muito aqui no programa sobre eles. Então, será mais uma grande oportunidade. Esporte, turismo e juventude. Então, quais são os incentivos para a juventude, para tirar esse jovem das ruas? Quais são os incentivos para o esporte? O que fazer também para incentivar o brasileiro a vir a Sergipe? Então, primeiro passo, eu falo o seguinte, é responsabilidade, não é favor que nenhum prefeito, nenhum governador ou presidente da República tem com a juventude. Não é favor. A gente precisa, qualquer gestor público não tem como entrar numa administração sem pensar na juventude. Hoje nós temos um número gigantesco de jovens no nosso estado, mas nós temos um número imenso, cerca de quase 63% de jovens negros e pardos. Sabe? E quais são as políticas que nós temos dentro dos municípios para a juventude? Nós temos as escolas, mas nós queremos muito mais. Nós queremos que essa juventude seja olhada, sabe, com muito cuidado e responsabilidade. E aí quando são temas que se abraçam muito: juventude, educação, saúde, turismo e desenvolvimento social. Sabe? Hoje, na hora quando a gente para pensar e fala assim, olha, nós precisamos desenvolver a nossa juventude, mas é só com a escola? Não é. Eu preciso de cultura, eu preciso de esporte, eu preciso de emprego e renda, eu preciso de qualificação profissional. Nós temos um estado lindo, sabe? Eu falo que nós perdemos para Alagoas na cor do mar. Nós perdemos para a Bahia em alguma coisa, mas Sergipe não tem um mar azul, mas tem o melhor banho de mar, sabe? De todo o litoral do nosso estado. Nós temos eu falo que é uma banheira de hidromassagem a céu aberto. Um mar com uma temperatura deliciosa. Nós temos os rios, uma região de rios também que tem muito que ser explorado. Nós temos o Xingó, sabe, que é um dos lugares mais lindos desse país. E uma cidade que todo turista que chega, que conhece Aracaju, que conhece o nosso estado, todo mundo fica encantado. Eu mesmo, que tenho família fora, que tenho amigos de fora, depois que as pessoas começaram a conhecer Sergipe, normalmente todas as férias fazem a opção de virem para Sergipe, por conta de todo o acesso a serviços que tem aqui. É lógico que nós precisamos vender mais Sergipe, é lógico que nós precisamos de uma rede estruturante, uma rede melhor estruturada para atender o nosso turismo, o nosso turista. E isso é toda a responsabilidade do governo. Responsabilidade das gestões municipais e do governo estadual, junto a captar recursos com o governo federal, para fazer com que os incentivos cheguem para o nosso estado e a gente consiga vender e fazer com que o nosso estado seja conhecido, tanto no Brasil como fora do Brasil. Sabe? O turismo hoje é uma fonte imensa de recursos. Você atrai recursos para o estado na hora que você desenvolve o turismo dos estados. E isso precisa ser feito de uma forma muito responsável. Dentro da gestão pública, eu falo nós precisamos de 3 coisas: vontade política, compromisso e planejamento. Na hora que a gente tem essa tríade funcionando dentro de uma gestão pública, a gente consegue desenvolver em todas as áreas
fazer com que o nosso estado cresça da forma como ele precisa. Sabe? Tem muita coisa ainda para consertar? Tem. Tivemos muitos erros? Tivemos. Mas também tivemos muito aprendizado. Sabe? Hoje nós, ao longo desses últimos anos, nós conseguimos ter uma experiência, e eu acho que essa é a grande vantagem de Belivaldo Chagas, que ele conseguiu ter uma experiência com a gestão pública que pouquíssimas pessoas têm. Hoje Belivaldo consegue identificar quais são os problemas e por onde são as soluções. Uma coisa é a gente achar o que a gente quer fazer, né? Uma coisa é eu querer ser candidato e eu fazer todo esse desenho sem conhecer realmente o que é essa máquina da gestão estadual, que é uma máquina muito complexa, muito desafiadora, mas que também tem um potencial enorme. E com fé em Deus, com a nossa gestão federal sendo mudada agora a partir de outubro, sabe, que nós vamos colocar um presidente que vai ter compromisso com a nossa população assim, da mesma forma como foi com o presidente Lula, nós voltaremos a olhar para o nosso estado com muito respeito e dignidade e fazer com que o nosso estado cresça da forma como ele merece. 8 horas e mais 36 minutos, 8h36. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou disponibilizar para a candidata 2 minutos. Eu gostaria que a senhora, neste momento, se dirigisse ao eleitorado, não só de Itabaiana, como ao eleitorado do estado de Sergipe, que acompanha também a FM Itabaiana e está nos ouvindo neste momento através de 93 Notícias. Eu quero falar para todos os ouvintes da Rádio de Itabaiana e para todos os sergipanos. Política não é gincana, campanha eleitoral não é gincana, não é brincadeira. É um dos momentos mais importantes que nós temos para definir os próximos 4 anos do nosso estado. Então, tenham muita consciência com o seu voto, conheçam realmente o histórico de cada um, sabe? Conheçam a vida pregressa de cada candidato, quero que as pessoas possam ir aos encontros com os candidatos e perguntem, tirem todas as suas dúvidas, mas não votem simplesmente como se fosse uma brincadeira. Uma gestão, quando nós votamos errado, são 4 anos de atraso para o nosso estado, sabe? Para o nosso estado ou para o Brasil. Então é hora da gente ter muita consciência e votar com muita dignidade para que a gente recupere o nosso estado. Então peço que no dia 7 de outubro, que as pessoas deem mais uma chance para esse grupo que tem dado tão certo ao longo de todos esses anos, querendo ou não, mesmo com erros e acertos. Se você pegar da gestão Marcelo Deda para cá, o tanto que o nosso estado desenvolveu, o tanto que o nosso estado cresceu, o tanto que a vida da nossa população melhorou, e o que nós queremos é resgatar isso. E aí, nós queremos pedir o voto de vocês para Belivaldo, número 55, e para Haddad e para Manuela, número 13. São essas pessoas que vão conduzir o nosso país e o nosso estado, de uma forma que, com certeza, daqui a 4 anos, Gilson, eu vou voltar aqui e você vai falar assim para mim, Eliane, você estava certa. Nós voltamos a cuidar do nosso estado, melhoramos muito o nosso estado de Sergipe para a nossa população. Candidato, muito obrigado por ter nos atendido, por ter comparecido aqui ao 93 Notícias. E espero nos encontrarmos outras vezes. Sim, muito obrigada a todos vocês, um bom trabalho, um forte abraço e que todos fiquem com Deus no coração e na alma. Só peço desculpas pelo ar-condicionado, pelo frio aqui no estúdio, viu? Aí, portanto, conversamos com a candidata Eliana Aquino, foi a nossa entrevistada de hoje, aqui no programa 93 Notícias. Mais uma rodada de entrevistas através da nossa programação aqui da FM Itabaiana.